Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline, professora de Ciências Humanas, e na aula de hoje nós vamos estudar o tema A Crise de 1929. Bom pessoal, eu fiz essa videoaula para substituir a aula que teríamos presencialmente. Então peguem a apostila de vocês, de Ciências Humanas, e me acompanhem na leitura. Este tema ele é abordado na página 18 e 19 da apostila de vocês. E a crise de 1929, ela também pode ser chamada de a Grande Depressão, tá? Qualquer uma das formas que se cair em vestibular, Enem, é a mesma coisa que estão falando, tá certo? Bom, gente, essa crise ela aconteceu no período chamado período entre guerras, que é o período aonde se finda a Primeira Guerra Mundial e ele antecede a Segunda Guerra. E daí aconteceu esta crise. Bom, pessoal, me acompanhe na leitura ali da apostila de vocês. A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior oscilação econômica que o capitalismo já sofreu em sua história, abalando inclusive os alicerces do liberalismo clássico que o regia. Bom, pessoal, existe um termo que diz o seguinte: a mão invisível do mercado. Este termo ele foi criado pelo Adam Smith, que era um filósofo liberal, e esse conceito ele afirma que o próprio mercado pode se autorregularizar, sem que seja necessária uma intervenção do Estado, ou seja, do governo. Gente, essa crise ela começou então lá em meados de 1929 e o epicentro dela foi os Estados Unidos, foi lá onde tudo começou. E ela se espalhou por todas as economias capitalistas, tá? Por que para as economias capitalistas? Quando estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, como vocês já estudaram, em 1917, a Rússia, que era uma monarquia, eles deixam a guerra e eles vão viver a sua guerra civil, que dá origem então à Revolução Russa, aonde é implantado logo após a consolidação dessa revolução o sistema socialista. Por conta disso, a Rússia não sofreu quase que nenhuma consequência mesmo do que da crise que ela causou no resto do mundo, tá? Nas economias capitalistas. Essa crise ela durou por cerca de uma década. Ela consegue terminar, sanar todos os problemas que vieram com ela só lá no final da década de 30, quando já estava se iniciando já a Segunda Guerra Mundial, tá? E ela teve amplos desdobramentos, tanto sociais como políticos e econômicos, tá certo? Bom, eu preparei para nós então uma aula de PowerPoint onde nós vamos nos aprofundar melhor neste tema. Vamos lá. Como eu já falei para vocês, o período entre guerras, acontece a crise de 1929. Bom, ao fim da guerra, os países europeus estavam devastados e com sua produção industrial e agrícola comprometida. No começo da década de 1920, a Europa e Estados Unidos se encontravam em situações opostas no que diz respeito às suas economias. Enquanto a Europa enfrentava uma crise generalizada, os Estados Unidos passavam por um grande desenvolvimento econômico. Bom, pessoal, quando a Primeira Guerra Mundial, foi uma grande guerra, se iniciou lá em 1914, os Estados Unidos não participou diretamente da guerra. Eles eram importantes parceiros comerciais dos europeus e eles forneciam boa parte dos produtos agrícolas consumidos no continente. Com o início do conflito, a mão de obra, então, que trabalhava nas indústrias, os trabalhadores na indústria europeia, eles foram direcionados, então, para os campos de batalha, foram lutar uma guerra. E isso, então, paralisou
o crescimento desse setor, o que fez com que a indústria europeia parasse. E isso demandou, então, produtos industrializados norte-americanos, dos estadunidenses, como armas, munições, além, é claro, já dos produtos agrícolas que já eram antes importados da Europa, da América para a Europa. Bom, pessoal, em 1917, então, os Estados Unidos ele entra diretamente no conflito e ele se alia aos países da Tríplice Entente. Com isso, os Estados Unidos eles enviaram reforços como exércitos, armas, munições, além de vários outros equipamentos necessários para uma guerra. Esses recursos eles foram decisivos na vitória dos países, tá, da Tríplice Entente, na Primeira Guerra Mundial. Então, assim que a guerra terminou, foram estabelecidos os termos dos acordos de paz. E os Estados Unidos eles foi bastante beneficiado quanto a isso. Boa parte, então, da verba que financiou a reconstrução da Europa foi enviada pelos Estados Unidos como empréstimos, tá? Como consequência disso, os Estados Unidos acabou se tornando um dos maiores credores mundiais e também um dos maiores países do mundo. Porque a crise que então se estabelecia na Europa no pós-guerra dificultou muito o pagamento dessas dívidas dos países que estavam tirando empréstimos com os Estados Unidos. E isso, é claro, incidiu juros sobre essas dívidas, o que tornou os Estados Unidos, possibilitou com que ele se tornasse cada vez mais rico, lucrasse bastante com esse processo. O enriquecimento dos Estados Unidos contribuiu para o desenvolvimento da indústria, o aperfeiçoamento de máquinas e de técnicas de produção a outros setores, como a produção de energia, transportes, tá? O que gerou, assim, um círculo de desenvolvimento econômico, cujas consequências, né, foi um aumento do consumo interno também. Dentro desse processo dos Estados Unidos desenvolver a sua economia, se industrializar, já era o país mais industrializado da América. Né? Ele só ficava atrás para a Europa, que estava devastada com a guerra. A Europa estava tirando empréstimos, eles foram lucrando, né, com esses empréstimos e investindo, então, nos setores, no desenvolvimento industrial. Isso fez com que boa parte da população estadunidense trabalhasse nessas empresas, nessas fábricas, então elas tinham emprego, o que facilitava para elas o crédito, tá? Com a inflação também quase que inexistente, isso estimulava o consumo das pessoas, a ponto que a sociedade ela ficou conhecida como a sociedade do consumo. Não só os Estados Unidos, mas diversas outras no Ocidente. É muito importante a gente falar do papel do marketing e da propaganda nesse processo, tá? Da grande produção industrial. Por quê? A gente vai falar daqui a pouquinho do American Way of Life e toda essa propaganda sobre o estilo de vida americano, sobre essa ideia de consumo, fazia com que a sociedade norte-americana, estadunidense, associasse felicidade à liberdade de consumo, ao poder de compra. É importante também a gente caracterizar essa sociedade americana como uma sociedade conservadora, tá? Como eu botei ali no último item, esse período se mostrou de bastante conservadorismo para os estadunidenses. Grupos como a Ku Klux Klan, que são grupos discriminatórios, racistas, eles ganharam um fôlego, tá? Com toda essa ideia do conservadorismo. Esse grupo não se colocava só contra os afrodescendentes, mas também contra imigrantes, socialistas, feministas, que eram movimentos que eles entendiam como opostos à liberdade ou ao American Way of Life. No meio de tudo isso, dessa sociedade conservadora, é importante a gente lembrar da Lei Seca.
tá? A lei seca ela foi instituída então em 1920 e ela proibia o consumo e a fabricação de bebidas alcoólicas no país, gerando então um amplo mercado ilícito que acabou enriquecendo muitos criminosos. Ali eu trouxe a imagem de vocês do Al Capone, tá? Que era um italo-americano, que é um americano de descendência italiana, que era o chefe, então, da máfia, que era uma organização criminosa que fazia essas transições comerciais fora da lei, vendia bebidas, algo muito semelhante com o tráfico de drogas.